4, versículo 7. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Obrigado por se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta noite nós vemos uma palavra, a palavra esta que foi proferida por um homem de Deus, como todos conhecem, o apóstolo Paulo. E Paulo, escrevendo muitas cartas, das quais ele escreveu uma e endereçou ao seu filho na fé, chamado Timóteo. E parte da sua mensagem vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Quando nós analisamos a palavra combate, nós vamos ver que Paulo está trazendo a memória e talvez trazendo a lembrança de Timóteo situações que ele enfrentara na sua caminhada, como lutas, situações difíceis, como problemas, como situações inesperadas, desafiadoras, oriundas de muitos lugares, de muitas frentes, de muitos locais, situações que muitas das vezes ele teve que passar e viver dilemas, lutas, batalhas, sofrimentos. Ele traz a lembrança de Timóteo um campo de batalha. Amém? E ele vai dizer: combati o bom combate. Nós precisamos trazer à mente que quem vai a um campo de batalha, quem enfrenta lutas e desafios, normalmente é chamado na sociedade de guerreiro, não de escravo. Ele é chamado de lutador, lutadora. Ele é chamado de homem determinado ou de mulher determinada. Ele é chamado de soldado. Mas nenhum soldado ele vai a um campo de batalha despreparado ou de mãos vazias. Mas ele vai ao campo de batalha levando consigo um arsenal, munições, armas, para que diante da sua necessidade ele possa usá-la contra seus adversários, contra os seus inimigos. Armas que possam lhe fazer ser um vencedor no momento exato, se necessário for usá-las. Mas as armas do apóstolo Paulo não eram carnais. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele disse que as armas da nossa milícia, disse ele, não são japonesas, não são inglesas, não são de fabricação brasileira, fabricação americana, russa, chinesa, mas ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Amém? Eram armas espirituais. E trazendo o contexto do apóstolo Paulo para os nossos dias atuais, nós vivemos diante de frente de batalhas. Nós nascemos e acreditamos que vivemos num mundo maravilhoso, que de fato é, mas ninguém muitas das vezes nos ensina que pelo caminho existem desafios, existem problemas, existem situações que muitas das vezes vamos confrontar, e nós vamos viver dilemas, vamos viver problemas, vamos chorar, vamos muitas das vezes sofrer derrotas. Talvez não perder uma batalha, mas sofrer alguns momentos em que vamos muitas das vezes nos prostrar no chão. Vivemos situações que muitas das vezes enfrentamos problemas financeiros, problemas talvez sentimentais, emocionais, problemas no casamento, problemas conjugais. Enfrentamos problemas na família, numa sociedade onde os valores se inverteram, vivemos problemas dos mais diversos. E no contexto de hoje, existem muitas armas. Armas de poderio bélico, poderes atômicos, poderes nucleares, poderes tecnológicos. Mas nenhuma dessas armas se iguala às armas que Deus tem concedido para aqueles que creem no seu nome. Porque as armas que Cristo concedeu para aqueles que creem no seu nome são armas que são capazes de mudar a vida de uma pessoa. São capazes de resgatar aquele que ninguém mais dá valor, que a sociedade talvez despreza. Mas são armas que transformam a vida de muitas pessoas.
E por isso, nesta noite, eu gostaria de falar um pouco das armas que temos ao nosso dispor. Amém? Quando lemos a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 15, nós vamos ver Deus falando por intermédio de Paulo, a igreja que estava em Efésios, dizendo: calçai os pés na preparação do Evangelho. Ele está dizendo que nós devemos estar neste campo de batalha preparados. Ou seja, o mundo que existe à nossa volta, que nos cerca, é um mundo que sim existe perigo, que sim existe problemas, e que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Não devemos ignorar que existe um mal que vai tentar destruir os nossos sonhos, que vai tentar destruir nossas famílias, que vai tentar talvez dissipar o seio da família, os bons valores morais e éticos. Então Paulo está dizendo à igreja de Éfeso que nós deveríamos calçar os pés na preparação do Evangelho, estarmos preparados, porque somos advertidos de que neste mundo existe sim um perigo evidente e um perigo eminente. Tanto que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 6: ide, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. É claro que esta passagem, Cristo está falando de uma missão que foi concedida aos seus seguidores de pregar o Evangelho. Mas não podemos ignorar que existe aqui um palco, um cenário, onde cada um de nós vivemos como ovelhas ao meio de lobos. Então existe um perigo, fato que não deve ser ignorado, e que muitas das vezes nós como cristãos ignoramos. Ignoramos que existe alguém que muitas das vezes nos inveja. Ignoramos que muitas das vezes existe alguém que talvez inveja o nosso sorriso, inveja talvez o nosso relacionamento conjugal perfeito. E aquelas pessoas que ignoram os ardis de Satanás muitas das vezes sofrem penalidades e consequências, porque não conseguem ver o mal aonde muitos enxergam, não respeitam o espaço muitas das vezes entre o sexo oposto, avançam concedendo liberdade para que o outro penetre e vá ganhando e conquistando o espaço. Então nós vivemos num mundo que existe sim um perigo que não deve ser ignorado, e que muitas das vezes nós como cristãos ignoramos porque acreditamos que estamos guardados, que estamos livres, que podemos avançar o sinal vermelho, que possamos avançar o sinal amarelo, porque Deus está conosco e nada vai acontecer. Quando a Bíblia vai dizer sim, que Deus guarda os seus filhos, mas Deus não pode guardar aqueles que simplesmente pensam que são filhos de Deus. Então existe um perigo. Por isso que somos advertidos que devemos estar preparados para este mundo, os desafios, que devemos andar de forma prudente, evitando qualquer mal que possa causar dano à nossa vida, à nossa família. Tanto que 1 João capítulo 5, versículo 8, o Espírito Santo vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando quem possa devorar. Então, embora estejamos aqui, existe um mal que está tentando nos acercar, procurar brechas e trabalhar em nossa vida emocional, sentimental, conjugal, financeira. E nós vivemos como se ele não estivesse lá, tentando me derrotar, tentando te naufragar, tentando roubar os teus sonhos. Por isso o próprio Jesus vai dizer em Marcos capítulo 14, versículo 38: vigiai e orai para que não entrais em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Somos advertidos a estarmos atentos. Somos advertidos a estarmos sempre vigilantes, sóbrios, não ignorando que o mal existe de fato. Nós dormimos, cansamos, mas o diabo não. E nós olhamos para Jesus e nós vemos ele dizendo, Marcos 16 e 15: para cada um de nós, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado.
Ou seja, cada um de nós, independente de quem quer que somos, temos um propósito nessa terra. Seja qual for o propósito, cada um de nós tem um propósito concedido por um ser divino colocado dentro de nós. Mas embora tenhamos um propósito nessa terra, nós vamos ver em Lucas capítulo 10 e versículo 19 que Ele nos delegou o poder para cumprir esse propósito. Ele vai dizer: vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada vos causará dano. Então nós temos um poder que nos foi concedido por Deus para cumprir esse propósito na terra. Não só temos uma missão, um propósito, ou temos um poder, uma capacidade de superar limites, de ultrapassar obstáculos. Nós também temos uma vitória que foi assegurada por Jesus, como lá em Mateus 16, versículo 18, ele vai dizer: esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você acredita nisso, dê um forte aplauso para Jesus e um grande glória. Nós temos uma vitória que foi assegurada por Cristo na cruz do Calvário. Nós temos uma vitória que foi assegurada para a família. Nós temos uma vitória que foi assegurada por Cristo de forma financeira, emocional, sentimental. Nós temos uma vitória que foi assegurada por Cristo na cruz do Calvário. E ninguém pode ser derrotado a menos que em sua mente se deixe ser convencido que é um derrotado. E eu gostaria de falar um pouco destas armas que temos ao nosso dispor, desse arsenal que temos conosco e que muitas das vezes ignoramos, não utilizamos. E a primeira arma que eu quero falar nessa noite, talvez seja a arma do nome de Jesus. E eu não quero falar aqui a pessoas do nome de Jesus como um nome qualquer, porque muitas pessoas usam o nome de Jesus de forma aleatória, sem dar significado, importância ou qualidade na sua fé. Mas eu quero falar aqui de um nome que está acima de todos os nomes. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, ele vai dizer que sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E ele vai dizer: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera ingerirem, não lhes fará mal algum. Farão sinais, prodígios e maravilhas em meu nome, disse ele. Não é um nome qualquer. E nesta noite nós estamos aqui não falando de um nome qualquer. Não estamos falando de um nome de Buda, de Siddhartha Gautama. Não estamos falando de Confúcio, de Maomé. Nós não estamos aqui falando do presidente do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia. Nós estamos falando de um nome que está acima de todos os nomes. E sobre este nome eu vejo Atos capítulo 3, Pedro e João entrando no templo para orar. E eu vejo ali, segundo a história bíblica, um mendigo que era colocado à porta para pedir esmola. E eu vejo Pedro e João caminhando, mas alguém invisivelmente andava com eles. E aquele mendigo, ao ver Pedro e João, ele começa a lhes pedir uma esmola, esperando receber migalhas. Mas então Pedro e João, olhando para ele, fitando nele os olhos, diz: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas isso que nós temos te damos em nome de Jesus. Levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que ele deu um salto, se firmou nos seus artelhos, e aquele que nunca caminhara, que era um aleijado, um homem que era ali paralítico, ele deu um salto, se firmou nos seus artelhos, deu glória a Deus e saiu caminhando. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus. Se você acredita nisso, dá uma glória a Deus, dá uma aleluia, porque eu não estou falando de um nome qualquer. Há poder no nome de Jesus para curar enfermos. Eu vejo Davi lá em 1 Samuel capítulo 17, um moço que o pai diz para ele: olha, tu pega mantimento e vai lá agora no acampamento de Israel levar mantimento para os teus irmãos e me traz notícia de como eles estão. E lá vai o moço chamado Davi carregando ali mantimento para os seus irmãos, que eram soldados de Israel. E a nação de Israel, os soldados de Israel estavam no acampamento, em campo de batalha, mas eram confrontados pelos filisteus inimigos. E dentre
eles saía um gigante de mais ou menos 3 metros de altura, que carregava no peito uma couraça de mais ou menos 70 quilos. Um homem que afrontava os exércitos de Israel. E lá estavam os irmãos de Davi, encouraçados, com capacete, com espada, com escudos, mas amedrontados, acuados. Ninguém era capaz de enfrentá-lo. Mas quando Davi chega ali, um menino que era pastor de ovelhas, ele vê aquele gigante afrontando o exército de Deus, e ele diz: quem é incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E ele vai até os seus irmãos e diz: eu vou enfrentá-lo. E eles tentam dizer para ele: vai para casa, porque tu não é guerreiro, tu não é soldado. Mas ele, deixando-os, passa a mão numa pedra, passa a mão numa funda, e ele vai enfrentar aquele gigante. E quando aquele gigante vê um menino com pau, com pedra, com funda, ele começa a zombar e diz: sou eu um cão para tu vires a mim com pau e com pedra? E então Davi olha para ele nos olhos e diz: olha, tu tens afrontado o nome do Deus vivo a quem eu sirvo. Saiba que por intermédio das minhas mãos já matei um leão, já matei um urso, e assim não será diferente contigo. A esta noite, neste dia, Deus dará a tua vida, e eu as entregarei aos povos. Ele passa a mão numa pedra, coloca na sua funda, e ele mata aquele gigante, acertando o único alvo que estava desprotegido, a sua testa. Quando ele cai, Davi não perde tempo, com o menino determinado, ele sobe para cima daquele corpo, usa da própria espada do gigante, corta-lhe a cabeça, sobe em cima daquele cadáver, levanta a cabeça daquele gigante guerreiro e mostra para a nação de Israel, para os exércitos de Israel, que há poder no nome de Deus a quem servimos. Eu não sei qual é o gigante que tu enfrenta, não sei qual é o problema que tu enfrenta. As pessoas estão enfrentando um gigante emocional, as pessoas estão enfrentando um gigante financeiro, as pessoas estão enfrentando um gigante aonde tem vivido vidas de derrotas. Mas nesta noite eu te ofereço aqui um nome que está acima de todo nome. A Bíblia vai dizer em Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 9, que a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, nome cujo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Adore o nome de Deus. Por um momento adore o nome do Senhor Jesus. Essa noite não estou por um momento adore. Começa a ver a derrota do teu gigante. Começa a ver a derrota do teu gigante que te afronta, teus medos, teus anseios caem por terra nesta noite. O teu problema aqui para ti é gigante. O meu Deus é maior. Diga para o teu problema: o meu Deus é maior que você nesta noite. E diga para o teu problema: a vitória é minha e a derrota não me pertence. E adore ao Senhor por um momento, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Mas existe ainda uma outra arma chamada sangue de Jesus. Esse no capítulo 12, a nação de Israel sai do Egito. Mas quando está para sair, Deus vem a Moisés e diz: olha, fala aos filhos de Israel que matem um cordeiro, peguem esse sangue e passam nas vergas, nos umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar por ali, e aonde não houver a marca deste sangue haverá morte, perdas. A nação de Israel estabelece uma aliança com Deus. Não significa que nós devemos matar animais nos dias de hoje, porque isso era simbólico para a nação de Israel. E Deus faz uma aliança com a nação de Israel, e à meia-noite o anjo da morte passa no Egito. E aonde ele passava e não havia marca de sangue, ele entrava, pessoas eram mortas, havia choro, ranger de dente, lágrimas, gritos, desespero. Mas aonde havia a marca do sangue, ele passava de longe, porque ele entendia que ali era a propriedade de Deus. Ali é a propriedade de Deus. Este mesmo sangue é um sangue tipificado na pessoa de Cristo. Quando você está em Cristo, na aliança com Cristo, a sangue de Cristo está aspergido sobre o teu coração. E o mal não pode tocar na sua vida, na sua família, porque você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Eu poderia falar aqui de Raabe,
Josué capítulo 2, envia 2 espias para espiar Jericó. Os espias são descobertos e são caçados em Jericó. Então ali agora eles estão correndo, fugindo, tentando se esconder, e uma prostituta vai acobertá-los, vai escondê-los sob a seguinte questão: fazei aliança comigo. Prometam-me que quando vocês entrarem aqui para destruir Jericó, cuidem da minha família. E eles estabelecem uma aliança com ela, dizendo: assim será quando nós entrarmos em Jericó. Coloca uma fita escarlate vermelha na janela da tua casa, e isto será como aliança, porque quando passarmos aqui, ali estará o sinal da aliança entre nós e ti. Quando a nação de Israel entra pelejando, e havia ali morte, ranger de dente, luta, batalha, eles viam ali uma fita escarlate vermelha posta sobre a janela daquela mulher, e aquele local foi protegido porque ali havia uma aliança estabelecida com aquela família. Nessa noite, essa fita escarlate é a aliança do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Faça uma aliança com Deus. Se você já tem, renove a sua aliança com Cristo nesta noite. Porque nós vivemos num campo de batalha. Nós vivemos num campo onde somos confrontados, onde enfrentamos desafios. Existe uma história, todos já conhecem talvez, que certa feita um homem teve uma visão e ele via que Satanás estava na presença de Deus. E começou a citar os pecados de um homem, dizendo: este homem na terra é pecador, é adúltero, é ladrão, é o malfeitor. Não havia mais esperança para aquele homem. Um currículo muito grande, extensivo de pecado. Mas então ele começa a observar que alguém começa a entrar caminhando tranquilamente, com um olhar meio e sereno. Mas quando ele chega, Satanás se curva. E ele tira aquela lista das mãos de Satanás e diz: é verdade, todos esses pecados que este homem tem cometido. Mas esqueceste de ler o último parágrafo, que contém 2 cláusulas. A primeira é Romanos 8, que diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que alguém, se está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas e antigas são velhas, e este tudo se vê novo. E esse veredito foi dito e assinado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Há o poder do sangue de Jesus. Se você acredita nisso, dá uma glória a Deus. Ei, porque você está chorando? Porque você tem se desesperado ao poder do sangue de Jesus? É verdade. Qual é a tua história? Qual é o teu pecado? Qual é o teu currículo? Há poder no sangue de Jesus. Será que você pode fechar os teus olhos e adorar Ele por um momento neste instante? Você tem um arsenal ao seu dispor. Oh, adore, adore o nome do Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Oh, Ele tem a chave do inferno e da morte. Pelo sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus, mas também há poder na palavra de Deus. Jeremias 23 e 29 vai dizer: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha. Hebreus 4 e 12 vai dizer que a palavra de Deus é mais viva e mais eficaz do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de penetrar a alma, dividir junta e medula, alma e espírito. Há poder na palavra de Jesus. Eu vejo Jesus jejuando por 40 dias e 40 noites, e ao final teve fome. Satanás se apresenta a Cristo e, tentando sugestioná-lo, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas
pedras se transformem em pães. E Jesus estava sedento, com fome, mas ele vai e usa a palavra dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Satanás não desiste e leva Jesus ao pináculo de um templo e diz: se tu és o Filho de Deus, te atira daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens para que te guardem. E Jesus, olhando para Satanás, diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás ainda não desiste e leva Jesus a um monte muito alto e diz: olha, todos esses reinos serão teus, toda essa vida luxuosa será tua, se prostrado me adorares. Jesus, olhando para ele, diz: arreda, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Há poder na palavra de Deus. Mas quantas são as pessoas que têm se alimentado de tantas coisas que o mundo oferece? Se alimentado da palavra da dúvida, se alimentado da palavra do desânimo, do fracasso, da derrota. Quantas são as pessoas que têm se alimentado da pornografia, do álcool, das drogas, da mentira, da prostituição, e querem viver triunfantes? Mas há poder na palavra de Jesus. Há poder na palavra de Jesus. Lá no livro de Atos, capítulo 16, eu vejo Paulo e Silas numa prisão. E a Bíblia diz que eles estavam presos por pregar a palavra. E a Bíblia diz que eles começaram a louvar. Quem sabe, por toda a minha vida, né? Ó Senhor, te louvarei. Ajudem aí, pessoal. Pois teu fôlego é minha vida. Eu não sei qual louvor que eles entoavam, mas eles adoravam. Eles adoravam. E de repente diz a história que tremeu aquele lugar. De repente aquele palco mudou. Pessoas foram impactadas. Presidiários foram livres, porque há pessoas presas na rua e há livres na prisão, porque liberdade é um estado de consciência. E aqueles homens foram livres da prisão, porque há poder no louvor. Somente adore o Senhor neste momento. Há poder no Senhor, há poder no louvor. Vai falando com Deus e adore em espírito e verdade. Você é um adorador. Ele está procurando adoradores nessa hora. Ele está procurando louvores nessa hora que possam adentrar ao trono de Deus. Eu vejo Josué entrando em Jericó e colocando pessoas para louvar ao redor das muralhas. E a Bíblia vai dizer que as muralhas se ruíram, que os limites se romperam. Salmo 126 vai dizer que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvores. Cantávamos ao Senhor com júbilo e com efeito grandes coisas tem feito o Senhor, e é por isso que estamos alegres. Por isso Davi no Salmo 100 vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor. Quantos adoradores tem aqui nesta noite? Adore o Senhor por um instante. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder na palavra de Deus, há poder no louvor, mas também há poder na oração. A oração é como o ciclo da água. Muitas das vezes eu já falei isso aqui: o sol lá em cima aquece a terra, que aquece a água, que evapora de estado gasoso para nas nuvens, onde ocorre a condensação, e de lá cai novamente sobre a terra na forma de chuva. Há um ciclo. Deus está no céu. E quando nós começamos a clamar, quando nós começamos a interceder, a abrir os nossos lábios, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor começa a subir, e começa a subir, e vai adentrar nas regiões celestiais, e
vai parar no trono de Deus, vai penetrar os ouvidos de Deus, vai chegar no coração de Deus, e ele começa a se sentir incomodado, ele começa a dizer: alguém está me invocando, alguém está me adorando, e ele levanta do trono e ele começa a olhar para baixo e ver quem é que me adora, quem é que ora, quem é que me busca. E quando ele olha para baixo, ele começa a ver você, ele começa a ver um, ele começa a ver dois, ele começa a ver 3 adoradores, 4, 5 intercessões, e ele levanta do trono, faz um rebuliço, e a derrama sobre as nossas vidas chuvas de graças, chuvas de bênção. Quantos adoradores tem aqui nesta noite? Adora o Senhor. 1, 2, 3, adore, então adore, manifesta o teu clamor, a tua intercessão, provoque Deus nesta noite, provoque o teu milagre nesta noite, porque há poder na oração. Todos se lembram de Daniel na cova dos leões. Por 3 vezes no dia ele orava. Quando foi colocado na cova dos leões, os leões passaram a ter fome, passaram a jejuar, porque ali estava um anjo de Deus guardando a vida de Daniel. Mateus 14, eu vejo Jesus despedindo as multidões, subindo ao monte. Não precisava orar porque era Deus, mas ele ora e sobe ao monte e passa uma noite orando a Deus. Mas quando ele desce, os seus discípulos estão no mar. E quando ele vai, os discípulos começam a ficar com medo de algo inusitado que acontece, e eles começam a pensar que era um fantasma, e começam a temer e a bradar com medo. Então eles ouvem uma voz que diz: não temam, sou eu. E quando eles olham, eles veem Jesus caminhando por sobre as ondas. Eles veem Jesus caminhando por sobre as águas, rompendo os limites da gravidade, da física, porque há poder na oração. Te coloca de pé por um instante, as horas têm passado depressa. Te coloca de pé sem perda de tempo. Êxodo capítulo 17 vai dizer que certa vez a nação de Israel estava pelejando contra os midianitas, contra inimigos. E a palavra de Deus vai dizer que Moisés então começou a orar. E ele sobe ao monte e leva consigo 2 dos seus mais chegados. E enquanto ele ergue as mãos para os céus, a nação de Israel, os soldados começam a vencer a batalha contra os midianitas. Mas quando ele cansava e as suas mãos caíam, a nação de Israel começava a fracassar. Então os amigos de Moisés sustentavam as suas mãos novamente para cima, e ele começava a orar, e Deus começava a fazer a nação de Israel e os soldados prevalecerem sobre os seus inimigos. Nesta noite eu quero te convidar a sair do lugar onde você está. Eu quero te convidar a subir um monte simbolicamente, chegar aqui e a levantar as tuas mãos, e você vai ser aquele que vai determinar a tua vitória. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui orar a Deus. Se você sabe e entendeu que há poder no nome de Jesus, que há poder no sangue de Jesus, que há poder na palavra de Jesus, que há poder no louvor, que há poder na oração, eu quero que você saia do seu lugar, feche seus olhos, e você saia do seu lugar e venha aqui à frente, sem perda de tempo. Eu não vou insistir. Sai do teu lugar, porque há poder no nome de Jesus. Enquanto o Giovanni vai cantando aqui, sai do teu lugar. Mas a Bíblia vai dizer que esse arsenal só vai funcionar mediante uma munição, mediante o Espírito Santo. Romanos 8:26 vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Deus que há em nós intercede ao Deus que está acima de nós, para assegurar a vitória que foi concedida ao Deus que morreu na cruz por nós. Então há poder no nome de Jesus. E o Espírito Santo está aqui para te fazer triunfar e vencer nesta noite.